Boa tarde, meu nome é Maria Eduarda Machado de Holanda e o tema do meu estudo é exploração visual de dados de composição de alimentos. Além do meu orientador Vinícius Borges, o Renato, Raquel e Renata do Departamento de Nutrição da Universidade de Brasília também auxiliaram nesse estudo. Bom, nós tivemos como motivação principal a grande diversidade de nutrientes e ingredientes existentes na natureza. A tarefa, por exemplo, de explorar um grande conjunto de dados pode acabar se tornando muito cansativa ou até mesmo inviável quando feita manualmente. Na literatura hoje, existem várias abordagens de aprendizado de máquina e mineração de dados, mas podem ser um tanto difíceis de entender para pessoas que não são da área de computação. Por isso, o uso de técnicas de visualização e processamento de linguagem natural se mostraram uma ótima opção por serem mais simples e intuitivos de analisar. Com isso em mente, nós projetamos uma aplicação web para analisar dados de composição de alimentos. Os usuários, que seriam especialistas em nutrição, podem fazer o upload de um conjunto de dados e gerar 4 visualizações chaves: uma matriz de gráficos de dispersão, um gráfico de pizza, uma visualização baseada no posicionamento de pontos e uma nuvem de palavras. E o nosso objetivo é auxiliar os pesquisadores a explorar e compreender um conjunto de dados complexo de alimento. Nossa metodologia consiste de 4 etapas. Primeiro acontece o upload dos dados e para o estudo de caso, utilizamos um dataset de alimentos veganos comercializados no Brasil, que foi desenvolvido por nossos colegas do Departamento de Nutrição. Em seguida, temos o nosso pré-processamento dos dados. Nós utilizamos a técnica One-Hot Encoding para os dados nominais, que basicamente consiste dos ingredientes, e normalizamos dados numéricos, no caso nossos nutrientes, em um range de 0 até 1, para equilibrar o seu impacto nas visualizações. Em seguida, são mostradas 4 visualizações ao usuário, sendo elas uma matriz de gráficos de dispersão, um gráfico pizza, uma visualização baseada em posicionamento de pontos, e utilizamos a técnica PCA para isso, e uma nuvem de palavras, que pode ser observada dinamicamente com base na interação do usuário. Por fim, como eu acabei de citar, usuários podem interagir nas visualizações e utilizar os pontos codificados por cores para se guiarem. Assim que ficou nossa aplicação web, a gente utilizou como tecnologia principal o Python, com auxílio de suas principais bibliotecas, como Pandas, NumPy e o Streamlit. Na esquerda, onde está contornado, podemos ver o local para o upload do conjunto de dados. Após a seleção do conjunto de dados, o usuário pode selecionar a planilha de sua escolha e também 2 informações importantes. Primeiro, ele deve selecionar qual label faz mais sentido para sua visualização, e isso vai definir a legenda de suas visualizações e como ele irá se guiar, se basear pelas cores, né? Em seguida, ele pode selecionar quais atributos também fazem mais sentido para ele. E você pode ver que nesse caso, nós selecionamos apenas 3. Essa visualização que estou contornando é uma matriz de gráficos de dispersão e ela é muito útil para visualizar as relações par a par entre os atributos selecionados. Em seguida, podemos ver um gráfico pizza que exibe para a gente qual a porcentagem de cada rótulo do nosso conjunto de dados e como selecionamos a label classification, né? Ele mostra para a gente a porcentagem disso. Em seguida, nossa visualização baseada em posicionamento de pontos, ela facilita para a gente a identificação entre semelhança entre os produtos, quais produtos são mais semelhantes uns aos outros. E como foi citado, utilizamos o PCA, que reduz os dados de alta dimensão para apenas 2 dimensões. Nessa visualização, o usuário pode dinamicamente selecionar um ponto ou um conjunto de pontos, de modo que, com base no que foi selecionado, nós podemos visualizar uma nuvem de palavras que vai nos mostrar quais ingredientes são os mais comuns nesses pontos selecionados e, além disso, é possível observar uma tabela ao lado explicitando exatamente quais foram esses pontos.
De forma geral, podemos concluir que nossa aplicação web simplifica o processo de análise de dados de composição de alimentos. Os usuários podem interagir com essa aplicação e fazer o upload de conjunto de dados de composição de alimentos para criar 4 representações visuais essenciais. Além disso, ao interagir com a ferramenta, os especialistas podem fazer parte da descoberta de conhecimento, podendo extrair diversos insights relacionados aos compostos alimentares. E claro, também trabalhos futuros podem ser feitos para incluir, por exemplo, visualizações adicionais, como visualizações 3D, ou até mesmo incorporar soluções de aprendizado de máquina. Espero que esse vídeo possa ter sido útil. Muito obrigada!